Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui para mais um vídeo, né? É, Nesse cenário diferente, né? Onde eu costumo gravar minhas cançõezinhas aqui no quintal, na varanda de casa. Mas hoje não é para cantar nenhuma música em inglês e nem cantar desafinado, tá? Hoje é para poder falar um pouco sobre a presença. Eu estava meditando no livro de Ezequiel e logo nos primeiros capítulos teve umas coisas e alguns versículos que me pegaram bastante, que eu fiquei fixado e que o Espírito me levou a meditar, uma longa meditação. Ali a partir do versículo 26 do capítulo 1 até o capítulo 2 no versículo 2. Vou estar fazendo essa leitura por extenso aqui e depois estou trazendo uma aplicaçãozinha, umas ideias para a gente poder compartilhar daquilo que eu tenho e talvez isso possa agregar na vida de vocês, ou não, ou se possa me chamar de algum herege, sei lá, mas espero que agregue a vida de vocês, tá? Versículo 26. Por cima do firmamento que estava sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono, como safira. Sobre essa espécie de trono se assentava uma figura semelhante a um ser humano. Vi essa figura e era como metal brilhante, como um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo. Vi que essa figura era como fogo, e havia um resplendor ao redor dela, como aspecto de arco que aparece nas nuvens em dias de chuva. Assim era o resplendor ao redor. E esta aparência de glória era da glória do Senhor. Ao ver isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. E essa voz me disse: Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, entrou o Espírito. O Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. Algumas traduções vão dizer também que o braço do Senhor me ergueu e fez eu ficar de pé. E ouvi que falava comigo. Somente até aqui, já começando aqui nessa parte do resplendor, que é muito maravilhoso, né? Que esse resplendor é como se fosse uma auréola, como se fosse uma aura, um aspecto de glória em volta do Senhor. A gente sabe que isso daqui é uma visão de Ezequiel que mostra uma imagem antropomórfica, né? Que é uma imagem humana, uma imagem teofânica de Deus, né? Ali da glória dele representada, também messiânica, apontando para o Cristo. Muitos comentaristas vão estar trazendo essa visão, né? De que isso é um apontamento do Filho reinando no trono, na glória de Deus, e essa é a expressão da glória de Deus. E isso é maravilhoso, porque justamente essa imagem tem um arco em volta de si, como um arco de arco-íris realmente, como se fosse a aliança com Noé. A gente sabe que a aliança, o pacto de misericórdia que Deus teve com Noé, de separar um povo, foi do arco-íris. Antes dele entrar na arca, quer dizer, após ele entrar na arca, né, teve essa marca da aliança, dele mostrar que ele é misericordioso, de que ele é paz, de que ele é aquele que não veio para destruir, mas sim para separar e preparar e constituir para si um povo que ele não vai deixar que esse povo pereça, sabe? E é maravilhoso a gente ver isso nessa forma, né? Em volta, Deus é envolto de uma glória, de um resplendor, de um brilho, que é como se fosse arcos de arco-íris em volta dele. Eu fico imaginando isso, minha cabeça explode pensando nisso. É maravilhoso a gente poder ler a palavra e ao mesmo tempo o Espírito nos levar a esse tipo de imaginação tão fértil para a gente poder ter esse tipo de um vislumbre, sabe? Como se fosse um espelho distorcido, mas um vislumbrezinho daquilo que poderia ser a imagem do Deus invisível na glória de Cristo. É maravilhoso a gente poder ter essa visão. Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 3, vai falar também que em volta dele havia um resplendor de glória de um arco-íris. E a gente sabe que esse resplendor é em volta de Cristo. Então a gente pode já fechar aqui que o Messias estava sentado no trono e Isaías viu. E Ezequiel viu. E João viu. E todas essas pessoas viram, mas aqui tratando de Ezequiel, ele viu e estando exposto a essa realidade, a gente já parte para o segundo ponto. Ele cai, ou ele se lança, ou ele se prostra com o rosto em terra. Esse cair é o gesto que nós devemos ter realmente em todas as vezes que nós
somos afetados pela glória de Deus. Sempre quando ela sempre vem, quando aqueles que em espírito e em verdade estão ao adorar, é maravilhoso, porque ela se manifesta de uma forma que vai nos derrubar. Eu lembro de tantas e tantas vezes que adorando a presença de Deus eu sentia como se fosse uma pressão, um peso, porque a glória dele tem esse sentido de peso, de ter esse peso. A palavra glória, se eu não me engano no grego ou no hebraico, não vou saber agora distinguir qual dos dois, tem o significado de peso. E esse peso vem sobre nós e nos faz se prostrar. Tanto pela nossa reverência, porque é grandioso, é glorioso, é santo, é digno de nos prostrarmos diante dessa glória, e quanto também ela é efetiva, ela nos afeta, ela vai nos constranger, ela vai nos moldar a se prostrar e a se lançar aos pés dessa glória. Isso é maravilhoso, porque aprendendo com Ezequiel, que ao ver a glória de Deus e se lançar aos pés dela, a gente pode ouvir essa voz. Ele ouviu a voz. Quando ele se lançou aos pés da glória, ele viu a voz. Ele ouviu a voz do Senhor. Cara, isso é maravilhoso. A gente para poder olhar e ver que homens simples, homens que em si eram chamados de filho do homem, que era um sinal de pequenez, que era um sinal de você é comum, e Deus mesmo assim, ele mostra tudo que ele é e que ele tem. Tipo, quem somos nós para poder ver essa grandeza do Senhor ou receber? Nada, mas Deus por si só, por si próprio, ele resolveu criar os seres humanos, descer na humanidade, se fazer carne, habitar conosco, padecer pelo nosso lugar, pela nossa culpa e nos salvar de nós mesmos, do nosso pecado e da sua ira vindoura, simplesmente porque ele tem essa característica nele. Porque ele é um Deus zeloso, ele é um Deus misericordioso. O aspecto da glória de Deus é que ele é revestido de misericórdia. Isso é maravilhoso, parar para pensar e olhar para isso. Dando seguimento, essa voz disse a ele: Filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Tá, você já se prostrou, você já se reverenciou, você já reconheceu. Agora se põe de pé. E mesmo essa ordenança de se põe de pé, o mais engraçado é que não parte de nós. Não parte de nós se levantar, porque logo em seguida a palavra vai dizer que enquanto essa voz de Deus falava com Ezequiel, o Espírito entra nele. Isso me deu um start na hora de refletir que esse mesmo Espírito que entrou nele é o mesmo Espírito que hoje habita em nós e nos sustenta perante a presença de Deus. Porque na realidade mesmo, quando a gente está sendo exposto à presença de Deus, a verdade é que era pra gente ser esmagado. Porque ela é tão grandiosa, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa, que ela fez com que João caísse como morto. Ela fez como que João caísse como morto quando ele viu a glória de Deus. Isso é tremendo. E hoje nós podemos habitar nessa presença, se relacionar com ela, fazer da presença de Deus a nossa casa de habitação, o nosso ambiente de querer estar todos os nossos dias. Isso não nos mata, não a forma física e literal, mas sim da nossa carne, mas não nos mata, não mata o nosso espírito. Isso não nos destrói e é maravilhoso, porque o Espírito Santo nos capacita a entrar com perseverança na presença de Deus. Ele nos capacita com maravilhas e deleites de se deixar levar pela presença, pelo rio da presença, sem ter medo, tendo o temor de nos lançar ao chão perante a sua glória, mas sem ter medo. Porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vendo que nós somos incapazes de suportar, ele nos revestiu dele mesmo. Deus nos fez semelhante a Deus, porque nós não somos capazes de suportar a glória de Deus em nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. A gente vê que o Filho nos revestiu do Filho para poder estarmos diante do Pai com verdade e beleza diante dele. Mesmo nós não tendo nada de grandioso, ele coloca em nós aquilo que é grandioso. Fomos feitos como homens que seguram vasos de barro com o tesouro dentro, para mostrar que todo o resplendor não vem de nós, mas sim da sua glória maravilhosa. E entrando no final desse ponto que eu quero trazer, é que
essa realidade de quando nós nos prostramos diante de Deus, que isso daqui é um chamado inicial de Ezequiel. Quando nós nos prostramos diante da glória de Deus que é nos revelada, quando Deus nos propõe um chamado e nós vamos adiante disso e nós vamos após Ele e seguimos nos prostrando, nos lançando aos pés daquele que é digno. Ele próprio nos levanta, Ele nos capacita, Ele nos sustenta, Ele diz que é na força dele quando nós não temos força, Ele mostra quando a gente reconhece que não somos capazes e que não somos nada, Ele mostra, isso é o que eu queria ouvir, e agora eu vou te proporcionar a minha força, a minha capacidade, o meu poder, e você vai poder fazer coisas que você nunca seria capaz, porque aquele que é o Deus forte e poderoso nos levantou com sua mão, com o seu braço, grandioso e poderoso, com o seu espírito, que foi derramado sobre nós. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é grandioso. Essa aplicação serve para aqueles que ouviram a Deus e aqueles que ainda estão a ouvir a sua voz, aqueles que viram a Deus, aqueles que conheceram a sua manifestação presente, que é emanente e está entre nós, habitando conosco, e se lançou aos pés desse Rei, desse Deus eterno. Tenha consciência de que o Espírito há de te levantar e você há de ouvir a voz desse Santo Deus Criador, que há de nos preparar para ser comissionado, para poder fazer a sua obra, a sua missão, de fazer aquilo que Ele tem preparado para o propósito da vida de cada um. E é maravilhoso, porque é um Deus que se responsabiliza a cuidar de cada ser humano, diferente um do outro, com suas peculiaridades, com suas coisas que são únicas de cada um, e Deus se proporciona a, eu vou me revelar a cada um de vocês, e meu Espírito vai levantar cada um de vocês, e eu vou falar a vocês, e vocês me ouvirão, e vocês serão capacitados, e isso é relacional. Ele não é um Deus que pega uma multidão, junta e fala, tá bom, agora todo mundo aqui vai ouvir, todo mundo vai imitar e é isso. Não, ele é um Deus que se relaciona com cada pessoa que são seus filhos, que são seu povo, e que tem um chamado propício para engrandecer o nome dele, glorificar a tua presença e ter esse relacionamento íntimo e profundo de ter prazer em Deus e dar prazer a ele. Eu não sei se eu consegui expressar bem o que eu queria expressar aqui falando sobre esse texto, mas espero que tenha ajudado e agradado o espírito de vocês, incomodado a sua carne, e que o Espírito Santo possa nos levantar, que a glória de Deus possa nos derrubar os ídolos dos nossos corações, transformar a nossa vida à sua imagem e semelhança, nos fazer mais parecidos com Cristo e fazer com que nossa vida seja mais lançada aos pés da cruz. Amém.